Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um programa ICP Responde, o programa feito por vocês. E temos conosco para responder as suas perguntas o nosso professor pastor Antônio Fonseca. Tudo bom, professor? Tudo bem, Janaína, graças a Deus. E antes da pergunta de hoje, já vou pedindo para você deixar aqui o seu joinha, dar um toque no sininho e se inscrever no nosso canal. Assim você vai receber todas as nossas notificações. E não esqueça, se você quiser enviar a sua pergunta, é só mandar um e-mail para teologia@icp.com.br. Vamos ficar muito felizes em te ajudar. E quem enviou a pergunta de hoje foi Joaquim Amaro, de Rondonópolis, Mato Grosso. Ele quer saber onde se localizava o Jardim do Éden. Pode explicar, professor? Janaína, a pergunta do Joaquim ela é muito importante. Onde ficava o Jardim do Éden? Joaquim, primeiro vamos verificar na Bíblia o que ela nos diz sobre a localização do Jardim do Éden. O texto está em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, portanto no Antigo Testamento, capítulo 2, eu vou ler 4 versículos. O versículo 10, o versículo 11, o versículo 13 e o 14. O 10 diz assim: E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Primeira informação importante, Joaquim: saía um rio do Éden para regar o jardim. Quando nós pesquisamos com profundidade o assunto, nós vamos entender que Éden é uma região e saía desta região um rio para regar o jardim. Veja, então Éden é uma região que tinha um jardim. Esta é a interpretação correta do texto. Vamos ver o próximo versículo, 11. O nome do primeiro é Pison. Este é o rio que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. Este rio Pison, Joaquim, ele se perdeu. Não temos como localizá-lo na geografia. Existem algumas tentativas, mas nenhuma é com precisão. Vamos para o versículo 13. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o rio que rodeia toda a terra de Cuxi. Veja, da mesma forma, Joaquim, este rio também não temos como localizar. Existem algumas tentativas, é verdade, mas nenhuma é precisa. Então, perdemos mais uma informação importante. Vamos para o versículo 14. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Bem, esses 2 rios nós conhecemos. O Tigre e Eufrates. Este nós podemos localizá-los. Ocorre, Joaquim, que quando nós lemos do primeiro capítulo do livro de Gênesis até o capítulo 6, nós vamos ler a história antes do dilúvio, que nós chamamos período antediluviano. Porque no capítulo 7 nós já vamos encontrar o dilúvio. E a Bíblia nos ensina que com o dilúvio todas as pessoas morreram afogadas, exceto a família de Noé. Noé, sua esposa e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas dos seus filhos. 8 pessoas apenas sobreviveram. E independente de achar que o dilúvio foi parcial ou global, os 2 grupos, as 2 correntes teológicas concordam, tanto os que defendem um dilúvio parcial como os que defendem um dilúvio global. Toda a região foi encoberta com as águas do dilúvio. E por que esta informação ela é importante para responder a sua pergunta? Porque se tudo foi encoberto com as águas do dilúvio,
foi de grande proporção, logo não temos como garantir, Joaquim, que o rio Tigre e o rio Eufrates são os mesmos rios narrados no capítulo 2, versículo 14 do livro de Gênesis que eu acabei de ler. Mas vamos admitir que estes dois rios continuam no mesmo lugar que eles estavam antes do dilúvio. Agora eu preciso mostrar um mapinha que eu preparei para você, que eu ensino para todos os meus alunos de geografia bíblica. Eu vou expandir ele na tela para você, tá bom? Este mapa, Joaquim, é um mapa do mundo bíblico chamado Crescente Fértil. Todo aluno de teologia aprende este mapa. De repente, até na sua Bíblia, se você observar as últimas páginas, você vai encontrar este mapa. Mas veja, aqui nós temos o rio Eufrates e aqui o rio Tigre. Considerando que estes rios estão no mesmo lugar que eles estavam antes do dilúvio, aí nós temos uma corrente de teólogos que interpretam que o Éden ficava na região próxima de Nínive, ao norte, e um grupo que interpreta que o Jardim do Éden ficava aqui embaixo, próximo do Golfo Pérsico, numa região chamada Eridu, entre Ur dos Caldeus e o Golfo Pérsico. Toda esta região ela é muito fértil. Por quê? Fica entre os rios, chamada na história de Mesopotâmia, uma palavra transliterada do grego. Meso, meio, potâmia, rio, região entre rios, essa região onde fica o atual Iraque. Então, repetindo, um grupo de estudiosos da palavra de Deus diz que o Éden ficava mais aqui em cima, no norte, e outro grupo diz que ficava aqui embaixo, no sul, entre Ur dos Caldeus e Golfo Pérsico. Deixa eu voltar. Existem outras explicações, outras hipóteses, outras teorias, mas não tem como provar com exatidão onde ficava o Jardim do Éden. Repetindo, Joaquim, considerando que o rio Tigre e Eufrates, citados no versículo 14 do capítulo 2 de Gênesis, são os mesmos rios da atualidade, podemos considerar que o Jardim do Éden ficava na Mesopotâmia, região entre rios, ou ao norte ou ao sul. Mas, como nós não podemos provar que o rio Tigre e o Eufrates estão no mesmo lugar que eles estavam antes do dilúvio, não tem como responder a sua pergunta com exatidão, Joaquim. Vou ficar te devendo esta. Muito obrigado pela sua pergunta. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida de todos os que irão assistir este vídeo. E fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com você, Janaína. Muito obrigada, professor. E você aí de casa, gostou da explicação? Deixa aqui embaixo seu comentário. E não se esqueça, se tiver uma dúvida, envie para teologia@icp.com.br. Vamos ficar muito felizes de receber as suas perguntas. Muito obrigada e até a próxima!